Amém. Boa noite, igreja. Eu quero saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus a você, meu irmão, que está aí na sua casa, Nós estamos aqui mais uma vez para aqui prestarmos o culto ao Senhor. E aí eu quero convidar você a junto conosco estarmos prestando esse culto, mesmo distante aqui, mas nós estamos unidos juntos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Eu quero convidar aos irmãos a nós lermos um texto que está lá em Salmo 33, versículo do 8 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor: Tema ao Senhor a terra toda, temam-no todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Louvado seja o nome do Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Cremos nisso. Cremos que a nação, quando Deus Ele se faz, é o centro da nação, a nação é feliz, assim como diz a palavra do Senhor. E nós vamos adorar ao Senhor esta noite, louvar a Ele, exaltar, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Eu quero convidar você a orar comigo esta noite. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Pai, por mais uma noite, ó Pai, estarmos aqui reunidos para prestarmos o culto ao Senhor, não podendo estar reunidos aqui, sim, no templo, mas nós podemos estar unidos, nós estamos unidos com o Senhor, Pai, e nós cremos que o Senhor se faz presente. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Fala conosco, ó Pai, através da mensagem que vai ser pregada aqui esta noite, Senhor, que o Senhor possa, que o Espírito Santo possa ministrar cada coração, a você, meu irmão, que está na sua casa, ministrar o coração de cada um, Pai. Fica conosco, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, acima de todos. Glória a Deus, porque o nosso Deus Ele está acima de tudo, acima de todos. Aleluia. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre
o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana,
Graça e paz, irmãos. Que bênção. Eu quero convidar um amigo. Eu convidei um amigo para ministrar para nós nessa noite, o pastor Marcelo. E eu quero convidar ele aqui. Quero orar com ele antes de passar para ele o microfone. Na verdade, ele está com outro microfone. Louvado seja Deus. O pastor Marcelo, os irmãos já conhecem, meu amigo, parceiro de caminhada. E hoje ele vai estar ministrando para nós, na noite de hoje, palavra da qual Deus tem colocado no seu coração. Quero orar pela vida dele. Amém, queridos? Vamos orar. Paizinho querido, eu quero apresentar a vida do meu amigo, pastor Marcelo, diante do Senhor. Pedir para que o Senhor use ele, assim como o Senhor tem feito, Pai, todas as vezes que ele tem ministrado a Tua palavra. Usa ele como canal de bênção para nós na noite de hoje. Que ele possa ser boca do Senhor para a sua igreja. Tira do coração dele toda a ansiedade, todo o nervosismo e aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele, que já tem confirmado no seu coração. Que ele possa nessa noite transmitir para a tua igreja. Eu oro desde já grato ao Senhor pelo privilégio de ter ele conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que bênção, né? Podermos estar juntos nesse tempo, né? Nós não podemos estar juntos totalmente, fisicamente, né? No prédio, mas nós estamos juntos pelo o Espírito do Senhor, né? Pela comunhão dos santos, e nós somos a igreja imparável, né? Nada pode parar a igreja, né? Mesmo essa pandemia, essa situação adversa que nós nunca vivemos antes, ela não consegue nos parar, né? Porque nós não estamos restritos ao prédio, né? Inclusive a Escritura nos fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Nós somos o templo, então nós queremos adorar o Senhor nessa hora, né? Proclamando a palavra dele. Eu quero compartilhar com você que está aí na sua casa, né? Talvez no seu ambiente de trabalho, que vai, né? Que está ouvindo essa ministração, que esse seja um tempo de esperança na sua vida. E eu quero compartilhar com você sobre a perspectiva, sobre olhar as coisas da perspectiva de Deus. E para isso eu gostaria de ler um texto, né? Que está no Velho Testamento. E é um texto bem conhecido nosso, da igreja, do profeta Ezequiel, né, no capítulo 37. E esse texto, ele fala de uma situação que estava acontecendo ali com o povo, né, do reino do norte, do reino do sul, do reino, né, de Israel e de Judá. E só contextualizando, nesse contexto, né, o profeta Ezequiel estava na Babilônia, e as pessoas ali de Judá, elas foram levadas cativas como escravas para a Babilônia por Nabucodonosor. Por quê? Porque as pessoas tinham desobedecido, continuaram desobedecendo o Senhor, o rei, né? Tanto o rei quanto as pessoas ali daquela nação começaram a se afastar dos caminhos do Senhor, da aliança, né, que Deus havia feito com o seu povo. E Deus já havia avisado, usado o profeta Jeremias, e que é contemporâneo ali de Ezequiel, e mesmo assim o povo continuou fazendo aquilo que era mal ao Senhor. E por causa disso o povo foi levado para a Babilônia, debaixo, né, de uma opressão muito grande. Mas Deus permitiu que isso acontecesse com o seu povo. E diante de todo esse contexto, né, de escravidão, eles saíram, né, eles foram expulsos praticamente ali da sua terra, e eles foram levados ali debaixo do chicote, né, dos babilônicos, para serem escravizados. E eles foram escravizados ali na Babilônia. E passaram, né, vão se passando os anos, e aquelas pessoas que estavam ali, elas vão cada vez mais perdendo a sua esperança. Elas vão, né, ficando como pessoas que não têm mais perspectiva de vida, né? Às vezes nós nos sentimos assim. Quantas vezes, né, eu e você
nos tornamos assim, pessoas que às vezes até conhecem, né, os feitos do Senhor, e nós ficamos sem perspectiva para algumas coisas, porque algumas situações acontecem na nossa vida e nós passamos por estações. Eu costumo lembrar, né, e comparar, nós passamos a nossa vida cristã, né, você que faz parte da igreja, né, que já faz algum tempo, talvez que tem participado da comunhão dos santos e tem provado, né, das bênçãos do Senhor, da salvação do Senhor. E se nós não atentarmos para aquilo que a palavra de Deus nos ensina e praticarmos isso, nós vamos ficando como aquele povo, sem esperança, debaixo, né, da escravidão ali. E o profeta Ezequiel, no capítulo 37, diante daquela situação, o texto diz que veio sobre Ezequiel, ele diz, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito, né, no meio de um vale de ossos secos. E quando ele olha, né, quando a visão, ele tem aquela visão, é como se ele estivesse num cemitério, e haviam muitos ossos secos, e o texto diz que os ossos estavam sequíssimos. E quando ele vê, né, quando Deus abre os olhos dele para que ele veja aquela realidade que estava sendo mostrada para ele ali, o Senhor pergunta a ele: Ezequiel, porventura poderia voltar a viver esses ossos? E queridos, humanamente falando, se nós formos responder, né, se nós formos levados a um lugar, um cemitério, né, um lugar onde tem um monte de cadáveres lá, e alguém nos perguntar se essas pessoas podem voltar a viver, na nossa perspectiva humana, certamente nós vamos dizer que não, é impossível. Mas Deus pergunta a Ezequiel. Ezequiel era um profeta de Deus, Ezequiel exercia um chamado do Senhor, ele era um sacerdote, né? E ele era um homem temente a Deus, e Deus levantou ele ali para profetizar, para proclamar a esperança, para proclamar aquilo que Deus iria fazer na vida do seu povo, porque Deus não havia esquecido do povo dele. Embora as pessoas estivessem debaixo de um jugo, né, de opressão, debaixo de um jugo ali, opressor, sem esperança, Deus não havia esquecido das promessas. E como disse o profeta Jeremias no livro de Lamentações, e ele deixa isso bem claro, em momentos de dificuldade, em momentos de sequidão na nossa vida, em momentos onde nós ficamos sem perspectiva, onde nós não conseguimos enxergar na perspectiva de Deus, e nós vamos sendo sucumbidos, assim como os discípulos ali, né, naquele contexto da tempestade, eles iam, né, eles seriam sucumbidos se Jesus não estivesse ali, porque eles ficaram apavorados mesmo estando com o mestre ali. E Ezequiel responde para o Senhor, ele diz: Senhor, tu sabes. É como se ele dissesse assim: Senhor, na minha perspectiva eles não podem voltar a viver, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e eu creio no teu poder. E diante disso, Deus fala para Ezequiel e diz: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. Proclame a palavra sobre esses ossos secos e diga: ossos secos, ouçam a minha palavra, ouçam a palavra do Senhor. Queridos, e o texto, né, esse texto é belíssimo, e ele é lindo, e eu sempre me emociono quando eu leio esse texto, né, porque às vezes eu tento, né, entrar ali dentro daquele texto, naquela realidade, e o Senhor começa a fazer algo ali diante da visão, algo espiritual. E Deus começa, quando Ezequiel começa a proclamar, né? Porque essa palavra, quando ele diz profetiza, ele está dizendo: proclame, declare a minha palavra sobre os ossos secos que estão aí. O texto diz que aqueles ossos, eles não estavam apenas secos,
eles estavam sequíssimos, né? Ele usa os superlativos, sequíssimos. Irmãos, e nós podemos perceber uma coisa: os ossos não se tornam secos do dia para a noite, não. Muitas situações acontecem na nossa vida. Muitas vezes nós vamos deixando para trás a nossa vida de oração. Nós começamos a não buscar o Senhor em primeiro lugar. Nós começamos a esfriar na nossa caminhada, na nossa fé, e nós vamos nos tornando secos espiritualmente. Porque a nossa vida, né, cristã, nossa vida com Deus, como servo de Deus, é um desafio a cada dia. Nós precisamos manter a chama acesa. E só contextualizando para os nossos dias, né, porque Deus está falando ali, naquele contexto, sobre o povo que estava escravo ali. Eles não tinham mais esperança. Eles haviam perdido completamente a sua esperança. E como eu falei, aquilo não aconteceu do dia para a noite. Aquilo aconteceu porque eles se afastaram do Senhor, eles foram se afastando, e por causa desse afastamento, porque eles fizeram aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, Deus não os castigou, mas Deus, né, no sentido que nós podemos perceber, mas Deus permitiu que o juízo viesse sobre a vida deles, por causa deles. Tantas vezes, irmãos, nós fazemos essas coisas, nós mesmos, né? Procuramos coisas que não agradam a Deus, fazemos coisas que sabemos que Deus não está feliz com aquilo, e por causa disso nós vamos nos afastando do Senhor, da aliança que Ele tem conosco. E então nós podemos perceber uma coisa: naquele contexto, o Senhor fala para Ezequiel, e Ezequiel obedece. E enquanto Ezequiel profetiza, proclama a palavra do Senhor ali, o texto diz que houve um grande barulho, houve um grande rebuliço ali naquele local onde se deu aquela visão, e os ossos começam a se ajuntarem, e Deus começa a colocar em ordem aqueles ossos ali. E o texto diz que ele começa a perceber algo. Ali agora os ossos estão organizados, e começa a crescer pele, começa a crescer carne, começa a crescer pele sobre aqueles ossos secos, e ele começa a ver pessoas ali. Mas ele diz: Senhor, cresceu, né, os ossos se juntaram, cresceu a carne, estendeu-se a pele, mas não há vida neles. Não há vida. E o Senhor diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza ao Espírito e diga: Espírito Santo, né? Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos. Queridos, muitas vezes nós estamos como aquela visão que Ezequiel teve, porque nós não temos dado lugar para que o Espírito Santo arda no nosso coração. E às vezes nós nos sentimos assim, como se nós estivéssemos mortos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, né, ali aos Tessalonicenses, ele diz: não extingais o Espírito. Às vezes nós não damos lugar para o Espírito Santo agir na nossa vida, e nós vamos dessa maneira, né, apagando a chama do Senhor no nosso coração. Como nós podemos renovar essa chama? Como nós podemos renovar a esperança e ter, né, a nossa perspectiva em Deus, queridos? Essa é uma pergunta. E o primeiro ponto que eu quero falar, né, desse contexto aqui, dessa situação, trazendo para nós, que eu quero compartilhar com você, que você entenda uma coisa: que nós precisamos reconhecer qual é a nossa atual situação. Qual é a sua situação? Como é que você se encontra hoje, né? Diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo aí, certamente nós temos tido muito mais tempo para meditar na palavra, para orar. Mas como você está nessa hora? Em qual estação, né? Eu falei sobre as estações
logo no início, né? E nós podemos saber que existem 4 estações no ano, né? E a primavera é uma estação onde as coisas estão floridas, onde tudo é muito bonito. E às vezes nós estamos assim na nossa caminhada cristã, né? Nós estamos, tudo é flores, né? Tudo é maravilhoso, nós estamos sempre dispostos a servir ao Senhor, a compartilhar o Evangelho, a fazer aquilo que, né, o profeta Ezequiel fez, a proclamação da palavra, né, na vida das pessoas, naqueles que estão mortos. Essa proclamação traz vida. Mas muitas vezes nós começamos a deixar de lado esse chamamento que Deus tem para nós, para que nós sejamos a boca dele para proclamar na vida das pessoas. E nós precisamos reconhecer a nossa situação. Como é que você está, né, nesse tempo? Em que, né, situação você se encontra? Como é que está, né, o seu culto pessoal com o Senhor? Como é que está a sua fé, né, com Deus? Qual é a sua perspectiva? De qual perspectiva você tem visto as coisas? Se nós pararmos, irmãos, para avaliar qual tem sido a perspectiva, né, nesse tempo atual, sobre pandemia, sobre a situação política do nosso país, queridos, nós vamos perder completamente, né? Olhando da nossa perspectiva humana, nós vamos sucumbir. Nós não vamos ter esperança, porque quando nós olhamos com os nossos olhos humanos para a situação da nossa nação, diante dessa pandemia, diante da política, né, dos conchavos, da corrupção que aflora a nossa nação, irmãos, se nós olharmos humanamente para essas coisas, nós vamos desistir de tudo e nós vamos dizer: não tem jeito, não tem jeito. Mas nós precisamos reconhecer a real situação nossa. Ora, a Escritura diz: de que se queixa o homem? Se queixa do seu próprio pecado. Às vezes nós nos queixamos, né, da corrupção, né, de tantas coisas dos políticos, mas a corrupção começa muitas vezes lá no meio do povo, né, por coisas simples que nós vemos na cultura, né? Infelizmente é uma cultura às vezes ruim na nossa nação, onde as pessoas elas querem levar vantagem em tudo. Os ossos, como eu falei antes, não ficam secos do dia para a noite, levam tempo, né, para que isso aconteça. São frustrações, são decepções, são muitas vezes objetivos não conquistados que nós traçamos. Às vezes são sonhos nossos que nós não conseguimos lograr êxito, porque muitas vezes não submetemos esses sonhos e esses projetos ao Senhor. Os ossos estavam sequíssimos, sem esperança, né? Quando ele usa essa expressão, significa não havia mais jeito. Estavam sequíssimos. Muitas vezes nós realmente nos sentimos dessa maneira, e nos vemos dessa maneira, como eles disseram: os nossos ossos secaram e a nossa esperança se foi, fomos exterminados. É isso que o texto diz no verso 11. Esse era o sentimento daquelas pessoas que estavam escravizadas ali debaixo do jugo, né, opressor da Babilônia, e eles estavam com esse sentimento que eles estavam exterminados, que não havia, né, mais esperança para eles, que eles não tinham mais vontade de viver. Eles viviam debaixo da escravidão. A vida ali, né, para os babilônios não tinha valor algum. O rei podia fazer assim e eles eram mortos, exterminados, simplesmente pelo fato de eles serem de uma outra nação, serem judeus. Mas o Senhor tinha uma promessa para aquele povo, assim como Ele tem uma promessa para mim e para você. E Ele quer que nós possamos enxergar as coisas de uma outra perspectiva. O segundo ponto que eu gostaria que você pensasse é que você possa, né, olhar a situação da nossa nação, talvez da sua casa, da sua família, sobre a perspectiva de Deus. Sobre qual perspectiva você tem olhado? O problema, a dificuldade, talvez
Talvez você tenha uma dificuldade no meio da sua família e você pode pensar assim: Senhor, eu já orei tanto, já pedi oração aos irmãos, ao pastor da igreja e nada acontece. Porque você precisa começar agora a olhar da perspectiva de Deus. Não mais da nossa perspectiva limitada, onde nós vemos, enxergamos o tamanho do problema, mas nós precisamos começar a enxergar que o problema está ali. Nós não estamos isentos de passarmos por problemas e por dificuldades, meu querido. Mas o nosso Deus é poderoso para resolver, para solucionar num momento determinado toda problemática, toda situação adversa que vem sobre nós. Então nós precisamos olhar todas as situações, todos os problemas que têm nos assolado da perspectiva do Senhor. Como disse o profeta Abacuque, diante daquela calamidade que estava acontecendo ali, também. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado nos currais, ainda que as plantações fiquem queimadas, elas não floresçam ali no campo, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é a minha força é o Senhor. E ele diz: ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar numa perspectiva de Deus, e me faz andar nos lugares altos. Queridos, nós precisamos andar debaixo da perspectiva que Deus tem para nós. Nós precisamos aprender, e fazer um exercício conosco mesmo, para dizer para poder entender quem nós somos em Deus. Nós somos mais do que vencedores. O Senhor não nos fez, para nos sentirmos derrotados, para nos sentirmos, como se fôssemos exterminados sem esperança. E é por isso que o profeta diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O profeta estava diante de um vale cheio de morte, sem nenhuma possibilidade humana, de transformação, mas ele não enxergou pela perspectiva limitada que ele tinha, humanamente falando, mas ele enxergou ali, pela perspectiva da fé. E ele diz assim: ele me perguntou, Deus pergunta a Ezequiel, o profeta Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível em Deus, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas palavras. E eu quero, irmãos, encorajar você a proclamar as palavras, as promessas do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez você tenha alguém que esteja no hospital, com esse vírus, com Covid, ou com outro tipo de enfermidade. Meu irmão, não se apavore, declare a palavra, ore ao Senhor e declare que Deus é soberano, Ele é poderoso para mudar qualquer quadro, Ele é o dono da vida e Ele pode todas as coisas. Não se entregue, às notícias dos jornais, não absorva, aquilo que a mídia tem passado. São tantas notícias de morte, o relatório, terrível que nós temos recebido a cada dia. E se nós deixarmos esse relatório entrar na nossa mente, na nossa alma, nós vamos declarar o que esse povo disse, o sentimento dessas pessoas no capítulo 11, quando eles pensavam, nós estamos exterminados, pereceu a nossa esperança, não tem jeito, nós vamos morrer. É como a esperança daquela viúva, ali de Sarepta, quando ela diz: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer ali um bolo para meu filho, para depois a gente morrer. Era a perspectiva daquela mulher, de fazer um pão ali, um bolo, com o resto das coisas que ela tinha, e depois ela morrer. Mas Deus tinha um propósito para aquela mulher, e ela pôde ver a perspectiva de Deus.
quando ela viu o milagre acontecendo ali, mas quando ela obedeceu ali ao Senhor. Ezequiel disse: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som muito alto, e os ossos se juntaram com os outros ossos. Queridos, Ezequiel profetizou, o texto diz que ele proclamou, a palavra de vida sobre os ossos secos. Ele diz assim: eu obedeci ao Senhor e eu profetizei. E o texto diz que aconteceu algo sobrenatural naquela visão, e aquela visão apontava para algo natural, para algo que iria acontecer, com as pessoas ali que estavam escravas, que estavam sem esperança. Eu quero dizer para você: declare a palavra de Deus sobre as situações adversas. Declare, profetize, declare a poderosa palavra de Deus. Traga à sua memória a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. Não se deixe abater, pelos noticiários, pelas informações negativas. Eu não estou falando de um pensamento positivo, irmãos, que vai dar certo, mas eu estou falando de um posicionamento de fé, de você poder proclamar, aquilo que nós cremos. Nós cremos que o Senhor, que a sua palavra é poderosa, e que quando nós falamos, profetizamos, a vida de Deus, brota sobre a vida das pessoas, brota sobre as situações, e elas são transformadas. Último ponto: se levantando no poder do Espírito Santo. Nunca conseguiremos permanecer servindo ao Senhor, fazendo coisas na igreja, nos ministérios, pelas nossas próprias habilidades, e força natural. Precisamos do fogo do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo ardendo no nosso coração, para que nós possamos ir até os cativos, para que nós possamos, proclamar a palavra de Deus, pregar com autoridade, e pregar com autoridade não significa que você vai, falar alto, às vezes, como eu falo, irmão? Às vezes eu falo um pouco alto, mas pregar com autoridade significa viver aquilo que você prega e compartilhar a palavra que você crê. Como diz a Escritura, eu criei, por isso eu falei. Então nós pregamos aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos vivenciado na nossa vida. Nós não estamos passando apenas algo teórico, mas nós estamos pregando. Nós devemos pregar aquilo que nós vivemos, as experiências que Deus nos deu, aquilo que está escrito na palavra dele. O profeta começa a chamar pelo único que pode vivificar, e ele diz assim: diz o Senhor, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército numeroso. Era isso que Deus queria mostrar para o profeta Ezequiel, que mesmo diante de tudo aquilo, de toda a calamidade que se abateu sobre o povo dele, mesmo no meio de uma outra nação pagã, idólatra, debaixo de um jugo opressor de Nabucodonosor, Deus não havia se esquecido. E Deus é poderoso, e Ele continua sendo o mesmo, o que atuou e libertou aquele povo. Ele é o mesmo hoje. E por isso nós precisamos nos levantar, irmãos, no poder do Espírito Santo e proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero te desafiar a você se levantar, aí no seu lugar, na sua casa, aonde você está. Nós não estamos podendo, nos reunir muitas pessoas, mas você pode se levantar, irmãos, no Espírito aí de Deus, no seu quarto, na sua casa, e orar, e interceder, e dizer, declarar sobre a situação que talvez parentes, amigos seus estejam vivenciando por causa desse vírus, pessoas estão desempregadas, pessoas estão já passando dificuldades financeiras, às vezes sem ter o que comer, mas você
pode ser alguém, né, que é a boca de Deus para levar alento, levar esperança para aqueles que não têm esperança. Então se levante, comece a se levantar na sua casa, no seu quarto. Aproveite esse momento, querido, com a sua família para orar e declarar as promessas do Senhor. Leia a palavra, declare a palavra, né? E sobre as situações que você, né, não consegue fazer nada, porque aquilo que nós conseguimos fazer, nós vamos, né, fazer. Mas aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Então eu quero te desafiar, você que, né, está ouvindo essa palavra nessa hora, que está participando desse culto, né, desse culto ao Senhor, para que você se levante aí na sua casa, e que você não se entregue, talvez, né, a esse tempo que nós não temos, nessa, já faz mais ou menos uns 2 meses, eu acho que nós não temos nos reunido, e há uma tendência da gente ficar, né, desvanecer, né, ficar, né, meio jururu. Querido, não deixe que isso aconteça. Se levante no poder do Espírito Santo, abra a sua boca, né? Declare a vida de Deus sobre a sua casa, né? Sobre os irmãos, interceda pelos irmãos da igreja, né? Pela nossa nação. Nós precisamos de pessoas intercedendo, declamando ao Senhor: Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Senhor, eu não vou, né, me contentar com essa situação que nós estamos vivendo, porque nós somos a igreja do Senhor. E nós temos autoridade, meu querido. Você tem autoridade, né? Então, encerrando esse tempo aqui, troque os óculos. Talvez o seu óculos esteja um pouco embaçado. Coloque agora a lente, né, do Espírito Santo nos seus olhos e comece a ver as situações da perspectiva que Deus vê, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas palavras, em todas as suas promessas. Coloca os seus olhos no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar, né, esse tempo aqui. Eu quero orar, né, por você nessa hora, né? Você que está aí na sua casa, coloca a mão no seu coração, né, como um símbolo que você está dizendo a Deus: Senhor, sou eu essa pessoa. Eu preciso, né, da visão do Senhor. Eu preciso, Senhor, que o Senhor renove, né, a minha mente. A nossa mente é renovada pela palavra de Deus, pela proclamação, né, da palavra. Pai, eu oro nessa hora, Senhor, Deus, por cada pessoa que está, ó Deus, conectado através, Senhor, ó Deus, desse culto, Senhor, através da internet. Pai, Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, Senhor. Não há distância para o Senhor agir. Ó Deus, eu oro nessa hora para que o Senhor, ó Deus, estenda a Tua mão sobre cada lar nessa hora, sobre cada família dessa igreja, cada pessoa que vai ouvir, Senhor, essa palavra, que vai ouvir os louvores aqui cantados, para que, ó Deus, essas pessoas sejam, Deus, impactadas, Senhor, pela presença do Senhor, pela proclamação da Tua palavra. Ó Deus poderoso, estende a Tua mão nos lares, Senhor, nos hospitais, onde tem pessoas, ó Deus, doentes nessa hora, sem perspectiva. Deus, nós queremos orar, nós queremos declarar a vida do Senhor, nós queremos, Senhor, como o profeta Ezequiel, declarar: Espírito Santo, Espírito de vida, vem, sopre, Senhor, sobre essas pessoas que estão, Senhor, sem perspectiva. Aviva, Senhor, a Tua obra nos nossos corações, para que nós sejamos a igreja imparável, uma igreja, Senhor, que não tem prata nem ouro, mas uma igreja que diz: levanta e anda, no poderoso nome de Jesus. Senhor, nós cremos no Teu poder, Senhor, nós cremos, e por isso nós estamos aqui, Senhor. Não nos cansaremos, Senhor, de proclamar que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és, Senhor, aquele que nos sara, Tu és aquele que provê todas as coisas, Senhor. Eu declaro provisão do Senhor sobre as famílias que estão desempregados, que perderam seus empregos, ó Deus, que estão com algum tipo de dificuldade. Tu és o Jeová Jirê, Senhor, aquele que provê o sustento do Teu povo, e que essa, ó Deus, essa oração se estenda a cada pessoa que ouvir, Senhor, ó Deus, esse vídeo, Pai, que estivessem participando, Senhor, desse culto. No nome poderoso de Jesus, eu Te
abençoo nessa hora. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos cantar Espírito enche a nossa vida. Vamos continuar orando, amém? Encerrando, irmãos, quero agradecer ao pastor Marcelo pela palavra, que bênção, né? Que Deus possa ter falado de maneira poderosa no seu coração e que nós possamos, irmãos, nesses dias, realmente, olharmos para a palavra do Senhor, né? Que a nossa confiança, que os nossos olhos estejam na palavra do Senhor e que o Senhor te dê uma semana de paz, uma semana de portas abertas, e que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar, encerrando nesse momento. Pai Santo, muito obrigado por esse tempo gostoso de louvor, de adoração, privilégio que temos de ouvir a Tua palavra sendo ministrada. Que o Senhor continue, ó Deus, a falar conosco através daquilo que ouvimos nessa noite. Teu Espírito Santo continua a mover e trabalhar nos nossos corações. Que no decorrer dessa semana, Pai, possamos ruminar essa palavra, em nome de Jesus. Fica conosco, ó Deus, nos dê uma noite tranquila, uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, agora e sempre, amém. Amém, amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrados em nome de Jesus.